Fala pessoal, obrigado por estarem assistindo mais um vídeo nosso aqui do canal. Vamos para mais um conteúdo muito importante na parte de manifestações patológicas, que aparece aí na tela principal. Ataque ao concreto por íon sulfato, um problema muito comum, muito recorrente em todos os lugares por onde a gente anda. A gente vai entender um pouquinho como é que funciona isso, como é que eu evito esse tipo de problema e conhecer um pouquinho da química por trás de todo esse procedimento do ataque por íon sulfato. Certo? Então, olho na tela aqui que a gente vai começar. Então, pessoal, em primeiro lugar, né, a gente precisa ter bem em mente, mais uma vez, o processo de hidratação do cimento, porque as manifestações patológicas, praticamente todas elas, agem em cima desse entendimento. Então, vocês sabem que o cimento anidro, né, ele tem aqueles compostos C2S, C3S, C3A, C4AF, entre outros. E quando eles hidratam, né, eles formam outros tipos de compostos. Por exemplo, o CSH, o hidróxido de cálcio, tringita, álcalis, entre outros. Então, cada um desses elementos, eles têm uma função, né, dentro da mistura. Por exemplo, eu coloquei aqui ao lado, né, aqui em cima para vocês, ó, a função de cada um deles. Então, se não lembra, vou colocar um card aqui em cima também, ó, com a nossa aula de cimento, tá certo? Então vamos lá. Ataque por íons sulfato. O que é? É a ação do íon sulfato presente nos solos, nas águas freáticas, chuvas ácidas, esgoto doméstico, esgoto industrial, ambientes marinhos, lixo hospitalar, aterro sanitário, entre outros. Né? Aquela água mais escura, é aquela água mais poluída, digamos assim. Então, como é que ocorre o ataque por íon sulfato? Né? O sulfato vai reagir com o hidróxido de cálcio, olha lá ó, na equação, ó, sulfato com hidróxido de cálcio vai formar gesso. Né? Esse gesso, juntamente com a água, vai reagir com o C3A da pasta, né? Que é o aluminato que está contida na pasta, e aí vai formar mais etringita do que o que tinha anteriormente. Então, quanto mais C3A tiver o seu cimento, maior é a probabilidade dele ser atacado por sulfato, formar etringita, né? E aumentar o volume e começar a ter alguns problemas aí de fissuras e até destacamentos de concreto. Então, ó, o mecanismo é esse. Sulfato reage com hidróxido de cálcio, vai formar gesso, o gesso reage com C3A e forma etringita. Né? Então, eu trouxe aqui para vocês também, nesse outro slide aqui, né, a química mais pesada do negócio. Né? Sei que engenheiro civil não gosta lá tanto de química, mas é importante ele entender todos esses passos aí para que não restem dúvidas com relação ao procedimento. Então depois dá um pausa no vídeo aí, dá uma olhadinha nessa reação química aqui que ela é bem legal. Então, e por que um ataque por íons sulfatos é prejudicial ao concreto? Então, mais uma vez, o hidróxido de cálcio, né, é o responsável pelo pH da mistura. Então, quanto mais eu consumo esse hidróxido de cálcio, mais baixo o meu pH, mais fácil é de ser instalado o processo de corrosão, principalmente a corrosão eletroquímica. Né? Isso é horrível para o concreto. Mas, além disso, o ataque por sulfato ele não corrói a armadura, né? Apenas, ele também corrói o concreto. E ele é ruim porque forma muita etringita, e a etringita é um produto expansivo, né? A gente vai ver aqui algumas imagens. Então, a formação de etringita causada pela atuação do íons sulfato é um produto altamente expansivo. Isso faz com que a estrutura não comporte o volume produzido de etringita e o concreto fissura, abrindo mais portas de entrada para novos ataques por sulfato. Existem diferentes tipos de sulfato que podem atacar o concreto. São eles: sulfato de cálcio, magnésio, coloquei ele de amarelinho aqui porque isso aqui é o pior que tem, depois a gente vai comentar sobre ele, tá? Sódio e potássio, amplamente encontrado em solos argilosos. Argilosos, ou solo argiloso, né? Os mecanismos de deterioração são diferentes a depender do tipo de sulfato que ataca a nossa estrutura. Então, muito bem. Então, a gente já sabe que essas agulhas aqui, ó, são as etringitas. Eu dei até um exemplo aí na aula de cimento. Se não assistiu, volta aí, procura um vídeo da reações de hidratação de cimento nesse canal que vocês vão ver.
Então, ó, imagine que você colocou lá o seu prato com batatinha palha, e de repente derrubou o saco inteiro de batata palha em cima da comida, né? É mais ou menos o que ocorre dentro do concreto, quando a gente tem ataque incidente ali, ó. Todo dia de sulfato, vai formar muito etringita, vai formar muito etringita, vai acabar que o concreto vai estourar, né? O que é que diz a norma com relação ao efeito dos sulfatos, né? Tem a NBR 6118/2014 normatizou esse tipo de problema. Então, olha lá a leitura. É a expansão a expansão por ação de águas ou solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado. A prevenção pode ser feita pelo uso de cimento resistente a sulfatos, conforme a ABNT-NBR 5737. Então, ó, ambiente rico em sulfato, pessoal. Então, há uma probabilidade enorme, né, de essas regiões que tiveram contato com o sulfato de apresentarem a corrosão do concreto, certo? Isso aqui é só um exemplo. Esse aqui é um outro exemplo, né? A construção de uma estação de tratamento de esgoto, ela já deve prever todo esse tipo de problema. O FCK tem que ser mais elevado, né? O cimento tem que ser um cimento CPRS para combater esses sulfatos, tá? Outra questão importante aqui que pouca gente se atenta na hora de produzir é com relação ao cimento para produzir esses materiais aí, como por exemplo um bueiro celular, manilhas de concreto, né? Geralmente vai passar esgoto ou algum tipo de água servida aí rica em sulfato. E se você não tiver um bom cimento para combater esse sulfato, ele vai corroer todinho, vai perder seção, vai deixar o concreto fraco e pode ter aí um colapso estrutural, certo? Mais um exemplo aqui são silos de concreto para misturas industriais, né? Esse concreto aqui, ó, ele tem que ter um cimento especial, ele tem que estar preparado para receber esses sulfatos e não causar problemas. Por exemplo, aquelas lagoas industriais. Muita gente já deve ter visto isso daqui, e passando por alguma região industrial e ver essa lagoa completamente cheia de sulfato, né? Devido a alguns processos químicos. E aí essa água simplesmente vai para o subsolo. E será que ela não ataca as fundações, né? As estacas, as sapatas, seja lá qual for o tipo de fundação, radier, não sei. Mas essa pergunta é válida, né? Será que o sulfato presente ali não é expandido ali por baixo e ataca essas fundações, né? Então, perguntinha bem simples, né? Qual a característica de uma corrosão de concreto e armadura por ação dos sulfatos? Então, a gente vai ver, né, aqui como é que fica a cara do concreto quando ele é atingido por sulfato. Então vamos lá. Ele fica com esse aspecto aqui, pessoal. Meio que com a brita aparecendo, né? Olha lá para a imagem aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, certo? Nessa imagem aqui, ó, dá para a gente perceber que a brita ela fica um pouquinho mais aparente, não é? Então, é um mecanismo de ataque por sulfato, porque ele vai produzindo a etringita, e a etringita é um produto, vai produzindo, né, compostos solúveis. Então, quando vem a água leva. E aí ela vai corroendo cada vez mais em direção às armaduras o teu concreto. Então, essa é a cara de uma corrosão de uma estrutura por sulfato. Olha aqui, ó. Geralmente numa corrosão por cloreto, numa corrosão por carbonatação, o concreto ele fica até bom em algumas regiões. Ele só vai, né, estourar, digamos assim, na região próximo das armaduras que estão corroídas. Nesse caso, não. Se a água pegar, né, na estrutura inteira, ela vai corroer o concreto inteiro, porque não é um problema da armadura, né? Mais um exemplo aqui, gente, ó, ora esse esgoto eleva o nível, ora ele baixa e deposita aqui os íons sulfato, ó, corrói o concreto e automaticamente dá início à corrosão das armaduras. Mais algumas imagens, ó, mostrando aquela água mais escura, né, com presença de sulfato, ó, corrosão do concreto aqui também. Corrosão do concreto aqui também. Então essa é a característica de uma corrosão por sulfato, tá certo? Aqui eu trouxe mais uma imagem. Aqui eu mostro para vocês que nessa região, no entorno da brita, nesse caso aí, cuidado para não confundir com reação alcali agregada, é outra coisa, tá? Mas isso daí é gesso, né? Formação de gesso, que está reagindo com o C3A, formando etringita, ó. Isso aí parece uma cocada
esfarelando. Você pega nela assim, ó, destorroa todinho, o concreto vai embora, né? Você bota água, ele destorroa. Essa é a função do ataque por íon sulfato. Então, pessoal, o concreto que antes não estava atacado por sulfato, né? Vou colocar aqui, ó, concreto não atacado por sulfato, ele tem lá a sua integridade. Quando ele é atacado por sulfato, além dele aumentar de volume, ele fica solúvel, né? Ele fica fraco. Se eu jogar um balde d'água aí, vai levar embora essa massa de concreto, a maioria dela, certo? Então, dentro do nosso ambiente, está cheio de agentes deletérios aí, querendo destruir a nossa estrutura. E para isso, a gente precisa se atentar. Por exemplo, existe o CO2, que a gente já estudou, existe o cloreto, né, que a gente já estudou. Estamos vendo agora os íons sulfato. Muito provavelmente, mais para frente, farei mais vídeos sobre ataque de ácidos e águas ácidas, temperatura, variações de temperatura, ataques biológicos. Isso é bem interessante, né? Então, nós temos que ter, em primeira mão, cobrimento suficiente para proteger nossa armadura, né? E atender, né, a esses outros critérios aqui para deixar a nossa mistura melhor. Então, por exemplo, porosidade, a relação água-cimento, a gente tem que ter uma relação água-cimento menor, né, para esses ambientes, tipo de aglomerante, aditivos, etc. Então, como eu gosto sempre de trazer para vocês exemplos práticos, né, exemplos autorais de obras que eu vou visitar, faço laudo, faço diagnóstico, trouxe aqui para vocês estudos de caso de uma ponte e um canal que eu visitei que estava com problema de corrosão de armaduras. Então vamos prestar atenção aí no que foi que aconteceu lá. Ó. Isso aqui fui fazer uma visita em uma região, cuidado com a ética, tá, pessoal? Nunca apontem onde é, quem é o proprietário, isso tem que ficar em off, né? Mas isso aqui foi uma ponte e quando eu cheguei lá, olha o que eu encontrei na ponte. Né? A característica da corrosão por sulfato, né? Ora, esse riacho aí, ó, que a gente vê que tem esgoto aqui embaixo, ele eleva o nível, né? Aí dá aquele banho de sulfato na estrutura, depois ele baixa. Então, ó, corrosão. A armadura, por incrível que pareça, está até inteira lá, ó. Mas o concreto está indo embora. O sulfato está atacando ali, está reagindo e está levando a nossa estrutura embora, né? Eu coloquei o meu cartãozinho aqui para tirar uma foto bacana, né? Mas mostra que o concreto está indo embora. Feito eu falei, a armadura está até com uma boa seção, né? Não está da maneira correta, mas as seções das armaduras estão até boas. Aqui é uma foto exemplificando melhor, que já começa, além do ataque por sulfato, já está começando também o ataque biológico. Vocês estão vendo a formação de vegetação ali sobre o concreto, isso é ruim. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês por que esse ataque biológico é ruim para o concreto também. Tá? Aqui uma outra imagem exemplificando melhor, né? Como fica o concreto em função desse ataque por cloreto, não, desculpa, por sulfato. E com relação à tampa, né? O fundo da tampa por baixo, ó, se vocês olharem embaixo daqui, é uma corrosão que a gente não pode se atrapalhar. Uma coisa é a corrosão por sulfato, outra coisa é a corrosão por ataque biológico ou ataque por ácidos. Vocês vão ver que numa fossa fechada, por exemplo, né, com a tampa, o gás é emitido pelo esgoto, né, reage com algumas bactérias aeróbias, formando ácido sulfúrico. E aí esse ácido sulfúrico começa a corroer o concreto. Mas isso é uma outra história. Vamos focar aqui agora no ataque por sulfatos. Tá? Aqui eu tentei dar uma ampliação nessa região aqui, pessoal, para mostrar a vocês o que a ação da água estava fazendo aí por baixo dessa ponte, né? Com as armaduras aqui, ó. O concreto, feito eu disse, estava indo embora porque o sulfato estava atacando e as armaduras ficaram, né? Isso aqui é uma outra situação. Provavelmente não vai haver problema de corrosão do jeito que a gente viu essa daí, tá? Uma outra ponte que eu visitei, tá, pessoal? Com formação de vegetação, né? Essa água sulfatada tá dando sucessivos banhos, né, nessa estrutura. E uma hora isso daqui vai estourar também. Então, para combater esse problema, eu trouxe até uma imagem bem legal. Existe meio sulfatado, CPRS neles. Cara, você vai fazer aí a sua fossa, cisterna, sei lá, alguma estrutura de concreto que vai estar submetida a agentes de sulfato, agentes de íon sulfato, para lixo hospitalar, aterro, sei lá.
Você tem que prever isso daí. Utilize um CPRS. Não importa qual, CP3, CP5, CP2, CP4, CP3. Ou seja, vocês estão vendo que existe do CP2 ao CP5, né? Mas todos eles com essa categoria IRS, né? Que é resistente a sulfato. São cimentos que têm um baixo teor de C3A, ou seja, quanto menos C3A, menor a probabilidade de eu formar etringitas quando eu tenho um ataque de sulfato, certo? Vou mostrar agora um vídeo bem rapidinho onde eu reforcei uma fossa, né? A gente teve um problema estrutural numa fossa, me chamaram lá para dar uma olhada e aí imediatamente eu especifiquei um CP5RS. Então vamos dando uma olhadinha aí no vídeo que ele é bem legal, contém bastante informação relevante, tá? Aqui, ó, uma informação importante para passar para vocês é o tipo de cimento que está sendo utilizado para fazer o reforço ali, ó. É um cimento CP5 ARI RS, que significa cimento Portland de quinta categoria, né? De alta resistência inicial, resistente a sulfato. Um cimento Portland RS funciona mais ou menos assim, tá? O concreto ele tem imunidade, certo? Ele é feito no nosso sistema imunológico. A imunidade do concreto é medida através do pH, né? O pH do concreto é quem vai dizer se ele está um concreto saudável ou não. Quem faz essa medição de pH é um composto de hidratação chamado hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele é um produto, né, que é gerado após a hidratação de cimento, responsável pela imunidade, como eu falei. O sulfato presente no esgoto, né, nas águas sulfatadas, quando ele atinge o concreto, o sulfato reage com o hidróxido de cálcio. Reagindo com o hidróxido de cálcio, né, ele vai roubar, né, a imunidade do concreto. É feito um vírus quando ataca um corpo. O vírus ele vai em cima dos glóbulos, né, destrói o nosso sistema imunológico. O sulfato ele atinge o concreto, destrói, né, as partículas lá de hidróxido de cálcio, e essa união de hidróxido de cálcio com sulfato forma um produto expansivo chamado etringita. Interessante, né? É por isso que a água de esgoto, quando entra em contato com materiais de concreto que não tem o cimento especificado, ela estoura todinha. Por quê? Muita formação de atringita secundária, o concreto não tem resistência à tração e ele vai partir. É por isso, ó, que a gente está usando esse cimento, porque esse aqui foi um problema de fossa, né? O material lá embaixo já está contaminado, a gente precisa utilizar um material que não vá gerar essa expansão mais para frente. Então, pessoal, esse vídeo ele é muito legal, né? Porque mostra para vocês o cimento que eu usei. Se eu sabia que era um problema de fossa, coloca logo um RS, resolve a tua vida, tá? Então, em resumo, ataque por sulfato, ele vai formar, o sulfato entra no concreto, reage com hidróxido de cálcio, forma gesso, o gesso reage com C3A, forma etringita. Lembra lá da batatinha palha, né? Ela vai inchando, 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 forma um produto solúvel, né? Aí a próxima enxurrada que der, leva um pouco do nosso concreto, né? E assim, ó, a corrosão vai avançando até atingir as armaduras, colocando elas expostas a outros agentes, e aí a tendência é só ladeira abaixo, tá certo? Então, atenção aqui, ó, CPRS neles. Espero que tenham gostado do vídeo. Encontro vocês no próximo vídeo. Eu acho que nós vamos falar de ataque por ácidos ou ataque por agentes biológicos. Até mais e um grande abraço.